Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Mais uma vez estamos aqui para esse momento de meditação na palavra do Senhor, seguindo aquele conselho que eu não canso de compartilhar com você, que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje estamos no nosso Salmo de número 12. Já temos uma caminhada já de quase 2 semanas, onde temos meditado diariamente na palavra do Senhor. E nesse salmo é mais um dos salmos de Davi. E eu achei muito interessante quando eu li esse salmo e reli, eu percebi que Davi teve uma percepção da sua sociedade que é muito comum com os dias de hoje também. Davi, ele observou algumas coisas na sua sociedade que essas coisas o levou a chamar pelo socorro do Senhor. Davi, ele se depara com algumas realidades que o levou a gritar por socorro: salva-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. E essa realidade que Davi enxergou, nós enxergamos também no nosso dia a dia. E por isso que eu achei muito interessante esse salmo, fazendo um paralelo com aquilo que Davi vivia e enxergava com aquilo que hoje vivemos e enxergamos. E que paralelo é esse? São três coisas básicas que eu apontei aqui, que Davi enxergou nos seus dias, que nós também estamos vivendo elas. A primeira coisa que eu vejo aqui, que Davi enxergou, é que depois dele clamar por socorro, salva-nos, Senhor. Aí ele coloca a razão do pedido de socorro. E a razão é a seguinte: a primeira razão, porque já não há quem seja piedoso e desapareceram os fiéis da terra. Queridos, eu não sei se você já parou para olhar à sua volta. Você já viu como a maldade cresceu? Você já viu como tem se multiplicado as coisas ruins? Isso não tem a ver com uma sociedade, é de modo geral. Todo canto que você olha, você vê a crescente da maldade, você vê não apenas a crescente da maldade, mas você cada vez menos repara que os bons estão virando extintos, estão ficando extintos. Se existe hoje uma espécie que está em extinção, são homens bons. Quando digo homens, não me refiro a sexo, mas me refiro à raça humana. Cada vez mais os homens estão mais frios, os seres humanos estão menos, se importando com os próprios humanos, estão cada vez mais robotizados, coisificando as pessoas e amando as coisas. E Davi aqui ele faz essa observação: olha, Senhor, socorre-me, porque desaparecem os homens bons. Será que hoje não é diferente? Será que hoje, aliás, é diferente? Será que hoje não é igual? Quando nós olhamos à nossa volta, cada vez mais você vê só a crescente da maldade e o silêncio dos bons. E aqui vemos até uma razão por que o mal cresce. O mal cresce não é porque o mal é super poderoso. O mal está crescendo é porque os bons estão desaparecendo. Os bons estão se calando, estão se acovardando. Já disse um sábio que o mal prevalece é porque os bons se calam. E isso era uma coisa que Davi observou nos seus dias, que a maldade crescia, porque os bons se omitiam. E outra coisa que levava em consequência a esse desaparecimento dos bons e a crescente da maldade era que Davi cada vez mais convivia com a falsidade. Olha só o que diz o verso 2: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Será que isso não é comum à sua volta? Quantas vezes temos visto e vivido situações que tantas pessoas são falsas? A mentira hoje em dia tem cara de verdade, tem uma capa de verdade. Hoje em dia o ser humano está se habituando ao engano. Prova disso é a ascensão das redes sociais. Todo mundo tem rede social, eu tenho. A questão não é
ter ou não ter rede social. A questão é que você vê que nas redes sociais é vendido um mundo irreal, uma falsidade imensa. As pessoas usam máscaras, as pessoas não são quem na verdade realmente elas têm na sua essência. Elas vestem uma máscara e se apresentam em público. Mas isso não é só contra elas mesmas. Isso é um reflexo que nós vemos em todos os nossos relacionamentos. Cada vez mais os amigos estão extintos. Você lembra quando você era mais infantil? Parece que os amigos eram mais verdadeiros, não é? Nós tínhamos vários amigos, pessoas em qual nós podíamos confiar, mas parece que o tempo passou e os amigos ficaram extintos. Hoje em dia as palavras, elas às vezes até são bonitas, mas quando você vai ver na essência, são palavras bajuladoras. Já não há amigos como antigamente. Hoje a falsidade tem tomado conta do ser humano, tem tomado conta do mundo. E Davi ainda observa uma terceira coisa, que está no versículo 4, que diz o seguinte, olha, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Davi aqui observa que, além de haver uma crescente da maldade, além de desaparecerem os bons, além de crescer a falsidade, havia também o crescimento da soberba. Os homens se achando serem poderosos, os homens se achando serem importantes demais, serem intocáveis por causa da soberba, por causa dos lábios enganosos. São homens bajulando homens, pessoas bajulando pessoas, e essa falsa bajulação, sabe? Esses falsos elogios fazem com que os homens vão se ensoberbecendo, achando que são bons e cada vez mais caindo no laço do diabo, se julgando ser melhores do que os outros, mas enganando-se a si mesmo. Então Davi, ele observou essas três coisas no seu tempo. E quando ele olhou para esse cenário, ele grita, Senhor, me socorre. Socorre, meu Deus. E você? Quando você olha à sua volta, o que você tem visto? O que você tem vivido? Será que isso que Davi desabafou aqui faz sentido para você? Só que uma coisa interessante que eu vejo é que mesmo diante desse cenário todo, quando Davi observa essas três coisas terríveis, ele mostra para nós que mesmo diante desse cenário, ele conseguia fazer três coisas importantes. E a primeira dessas coisas está no verso 5, que diz o seguinte, por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Sabe uma coisa que me admira? É que diante desse mundo de tanta falsidade, de tanto engano, de tanta maldade, a primeira coisa que Davi conseguia fazer era ouvir a voz de Deus. Oh, meu querido, isso faz toda a diferença para nossas vidas. A questão é que nós nos alimentamos daquilo que ouvimos. Entenda bem isso e guarde isso no seu coração. Você se alimenta daquilo que você ouve. Se você estiver rodeado de pessoas que só sabem te bajular, de pessoas que só sabem falar falsidade para você, você vai estar não se alimentando, não crescendo de verdade, você vai estar inchando, você vai estar virando soberbo, você vai estar pensando ser alguém que na verdade você não é. E uma coisa que nós vemos aqui, Davi, mesmo diante de todo esse cenário, ele conseguia ouvir a voz de Deus. Davi ouvia a voz de Deus. E não só ouvia, como no verso 6, traz para nós uma outra coisa que Davi conseguia fazer diante das falsidades do mundo. Ele se deleitava nas palavras do Senhor. Olha o que diz o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como pratas refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Olha só, Davi se deleitava nas palavras do Senhor. E eu volto a dizer, você se alimenta daquilo que você ouve. Aonde estiver o seu prazer, ali você vai estar se alimentando. Então, do que você tem se alimentado?
A palavra do Senhor, conforme diz Davi, ela é pura. Mas muitas das vezes, queridos, o último lugar que nós recorremos é a palavra do Senhor. Às vezes estamos enchendo nossa alma, enchendo a nossa vida de palavras vãs, de falsidades. Isso pode ser figurado em várias coisas do nosso dia a dia. Quantas vezes nós paramos tempos e tempos e tempos em redes sociais e pouco paramos para poder ouvir a palavra do Senhor. Eis uma das razões desse nosso projeto de todos os dias nós pararmos, não só para ler a Bíblia, mas para meditarmos na palavra do Senhor. E Davi conseguiu que meditar na palavra, ele se deleitava na palavra do Senhor. E o interessante é que depois de ele ouvir, depois dele se deleitar, dele meditar, a sua confiança florescia. Aí no verso 7 ele diz: sim, Senhor, tu nos guardará, tu nos livrará desta geração para sempre. Você vê a sequência das coisas? Olha só, quem vive de falsidade, quem se alimenta de falsidade, se torna soberbo. Quem ouve a palavra do Senhor, deleita-se na palavra do Senhor, ele se torna alguém com fé, alguém que consegue enxergar no Senhor um ponto de socorro, consegue enxergar no Senhor refúgio, consegue enxergar no Senhor vida. Agora, diante desses cenários que nós vemos Davi vivendo e dessas observações que Davi nos fez, eu pergunto para você, porque é uma pergunta que passa por mim antes, o que nós vamos fazer diante desse cenário? Qual vai ser a nossa postura? Nós estamos vivendo em um mundo falso, em um mundo onde não há confiança em lado nenhum, onde os bons estão extintos, onde cada vez mais as pessoas se alimentam de coisas vãs. E eu te pergunto, o que você vai fazer diante disso? Você vai ser como aqueles bons que se escondem? Você vai se conformar com esse mundo, conforme o conselho que Paulo disse, olha, não vos conformeis, ou seja, não pegue a forma. E você vai se conformar, ou seja, você vai se envolver nesse mundo de falsidade, você vai se alimentar desse mundo vil, desse mundo frio, ou você vai fazer diferente? Ou você vai viver uma verdade que Deus tem para você? Ou você vai, independente da maldade que te cerca, independente das circunstâncias falsas que te cercam, você vai se manter íntegro? Ou você vai abraçar a falsidade? Porque muitos hoje enganam porque diz o seguinte: mas eu fui enganado. Eu só estou replicando aquilo que recebi. Essa é uma questão que fica para mim e para você. Qual vai ser a nossa atitude diante desse mundo enganador? A Bíblia fala realmente, o mundo jaz no maligno. Mas e você? Vai ser envolvido por esse mundo? Ou você vai fazer diferente, como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E assim fazendo, nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse Salmo de número 12 traz para nós essas lições. O mundo está falso, cada vez mais falso. Os bons estão extintos, cada vez mais extintos. Mas mesmo diante de tanta falsidade, é possível ouvir a voz de Deus. É possível ouvir Deus falar. Mas para isso temos que aprender a nos deleitar na sua palavra. E quando isso nós fazemos, a nossa confiança ela se fortalece. Ela cresce, ela se torna inabalável. Por quê? Porque ela não é firmada em falsidade. A nossa confiança é firmada num Deus de verdade, num Deus verdadeiro. Amém, queridos? Que essa meditação de hoje, ela fale com você e reflita como você tem vivido e em que você tem se alimentado, onde tem sido o seu alimento. Amém? Que Deus continue ministrando no seu coração, que Deus abençoe a sua família, abençoe tudo aquilo que você toca. E nos vemos aqui amanhã, se Deus assim permitir. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.